Olá, boa noite. Seja bem-vindo, bem-vinda a esta live, onde nós vamos falar aqui da providência de Deus na economia do lar. Vou dar um tempinho para as pessoas entrarem, para o Instagram avisar as pessoas que nós estamos ao vivo, para eu continuar o bate-papo aqui com vocês, tá bom? Clara, dá uma olhadinha, eu acho que essa luz está um pouco estourada, me ajuda aqui. Eu mude ela aqui. Muda. Não. Isso, acho que melhorou um pouco. Melhorou. Obrigada. Oi, amor. Boa noite, tudo bem? Deus te abençoe, obrigada por estar aqui, amor. Bom, enquanto a nossa convidada ainda não entra, vou falar aqui um pouquinho para vocês. Então, hoje, nesta noite, é uma das sequências da série que nós estamos fazendo, o matrimônio é indestrutível porque Deus é indestrutível. Então, nós já tivemos alguns temas referentes a essa série que nós estamos fazendo, mas hoje, especificamente, a gente vai falar da providência de Deus na economia do lar. Então, eu peço que você vá no aviãozinho, mande para as pessoas, amigos, parentes, dispara para todo mundo no Instagram, manda o link no WhatsApp, para que as pessoas possam assistir conosco esta live. Desde já digo que vai ser uma live muito boa. Nós vamos ter uma partilha muito boa com a Lu. Certo? Vou esperar mais um pouquinho e a gente já começa a rezar, esperando a nossa convidada chegar. A nossa convidada já entrou. Antes de nós chamarmos a Lu, eu quero fazer uma oração com vocês. Antes da gente iniciar o tema, antes da gente partilhar um pouquinho, amém? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Consagrando esta live, consagrando as nossas casas, né, a sua casa que você está assistindo a esta live, e também todas as pessoas, né, que irão assistir futuramente depois, consagrando a Nossa Senhora e pedindo que ela interceda. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedindo a São Miguel Arcanjo, que esteja conosco, que interceda também por nós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Só quero apresentar para vocês alguns livros que estão aqui atrás de mim. Então, a gente tem aqui Escola da Perfeição Cristã, temos aqui a História da Família Martã e temos aqui o Catecismo da Educação. Eu vou citar esses... A Escola de Perfeição Cristã não, mas é um livro que nós, como família, estamos estudando, mas esses dois livros eu vou citar aqui. Então, quis deixar também como um incentivo para que você também possa ler, né, estudar na sua casa, amém? A gente vai agora chamar a nossa convidada. Deixa eu aumentar o meu volume aqui, esperar ela aceitar. Peraí. Acho que sua câmera tem que estar virada para você. Isso! Deixa eu ver se o enquadramento tá bom. Boa noite. Tudo bem, Tati? Nossa, tá tão gatona! Eu falei, não, tem que ficar especial. Nada.
A Tati tá sempre bonitinha, sempre pelo menos com um batonzinho. Eu falei, não, deixa eu passar um batonzinho, dar um tapinha aqui, né? Ninguém merece domingo à noite ver né? Qualquer coisa. A gente tem que sempre dar o melhor para as pessoas, né? Em todos os sentidos. Verdade. Lu, que alegria te ter aqui no nosso perfil, né, nessa série que nós estamos fazendo. E quando, né, a gente tinha esses temas, né, os temas que a gente aborda nos encontros de noivos, e aí né, o Elton falou, o que a gente vai chamar? Aí eu falei, eu vou chamar a Lu, né? Eu não sabia, falei, eu vou convidar, espero que ela aceite de prontidão, né? E foi uma alegria quando você falou que topava, né? A gente partilhar e conversar. E já nas mensagens no WhatsApp a gente já era áudios de 6 minutos conversando, então imagine o quanto essa live não vai. A gente não vai falar, né? Eu espero. Eu sou muito grata pelo convite, né? Fiquei muito lisonjeada mesmo. Espero que eu atenda a expectativa, a sua e do Wellington, e de todos aí que estão esperando por esse bate-papo, né, que a gente vai ter agora. Espero que eu acrescente algo aí para as pessoas, né, que seja bom. Bom, só quero dar umas boas-vindas aqui. Nayara tá aqui, Antônio tá aqui. A Nay de Todos os Santos? Ô, Nay, seja bem-vinda. E o Alexandre também. O Antônio também tá aqui. Meu filhão, Deus abençoe, filho. Divanilson, o filhão tá aí, prestigiando a mãe. Amém. Que da hora. Os filhos que a paróquia me traz, né? Que Deus me traz, né? Ontem mesmo eu e o Didi apadrinhamos mais um casal. O André, que você deve conhecer, o André e a Lidiane. E eu estava refletindo sobre isso, né? Eu tenho só um filho, gerado, né, no ventre, que é o Eric. Já falando um pouquinho de quem eu sou, aí eu tenho um filho de 24 anos, que é o Eric. Mas Deus me presenteou com filhos tão maravilhosos, mas tão maravilhosos. E um deles é o Toninho, meu querido, que já está aí na live também. Ai, que bom, meu. Que Deus abençoe todos que estão aqui e vai compartilhando essa live para que muitas pessoas também possam estar aqui conosco ou assistir futuramente também. Lu, quero que você se apresente primeiramente, a gente começar a falar do tema. Assim, fala um pouquinho de você, quem é você. Vamos lá. Então, assim, todo mundo me conhece por Lu, né? Meu nome é Luciana. Mas como nós já somos amigos, né? Podem me chamar de Lu, que eu adoro, tá bom? Sou casada com o Didio. Nós temos 27 anos de casados e vamos agora, em dezembro, dia 28 de dezembro, fazer 30 anos de namoro. E eu gosto eu falo no curso de noivos que quando eu vou dar o curso, falar dessas datas é tão gostoso, porque traz a gente lá atrás. E aí é muito bom, porque é reviver uma história, né? A nossa história é contada diariamente. E reviver alguns pontos de quando tudo isso começou é muito gostoso. É verdade. Então, eu faço parte da Paróquia Todos os Santos. Entre outras atividades aí, eu ajudo na coordenação do curso de noivos da paróquia e também tem um momento em que eu dou a palestra falando de economia doméstica. Que eu acho um tema muito forte e de forma empírica, né? Eu e o Didi fizemos algumas coisas e quando começou o curso de noivos, a gente foi estudar a respeito para trazer um material, né? E o conteúdo, acho que há 5 anos, 6 anos que começou o curso na paróquia, a gente começou a palestrar sobre isso, porque eu falo mais da parte de economia doméstica, fazendo bate-bola com o Didi, ele dá alguns pitacos em algumas coisas, mas depois ele entra com um outro tema do curso, né? Ele falava de um outro tema do curso. Mas quando a gente foi estudar sobre isso, eu achei uma cartilha, por exemplo, com algumas dicas, uma cartilha da Caixa Econômica, inclusive, com coisas que eu fiz na minha época de forma empírica com o Didio, né? Que eu aplico até hoje e que eu dou algumas dicas para as pessoas no curso de noivos. Se der tempo, a gente aplica aqui também. Tá, vamos ver. Tomara que dê, porque eu também quero saber.
Lu, você tem um filho, né? Que Isso, já... o Eric tem 25 anos. Uhum. Que legal. Lu, e para a gente começar a falar sobre isso, a pergunta, né? Uhum. Mas são uma só carne, mas por que que os salários são diferentes? Por quê? Me explique. Tá. Como assim? Eu não vou explicar uma coisa que não tem explicação. Não tem explicação. Que negócio é esse? Eu até peguei um trecho. Eu tinha um trecho, e aí hoje, preparando aqui para a live, eu achei mais um outro, complementando já, porque Deus é muito perfeito, né? E nós não temos a inteligência de acompanhar o que ele fala. Porque ele diz lá em Gênesis, lá, né, no comecinho, quando ele criou o mundo, ele já disse, portanto, em Gênesis 2:24, portanto, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Aí, a pessoa, os dois pombinhos, né, se casam, ninguém é criança mais, tem intimidades, que é maior intimidade do que a intimidade entre quatro paredes, mas na hora do dinheiro, não, é o meu e é o seu. Aonde que está essa uma só carne aqui? Por isso que quando você falou, Lu me explica, não tem que explicar o que não tem explicação, na minha humilde opinião. Porque é uma coisa que eu e o Didi já fazíamos lá atrás, como eu te disse, de forma empírica. Sem saber que era bíblico. É bíblico, né? E tem um outro trechinho que eu achei hoje em Eclesiastes 4, 9 e 10. Aí esse eu vou ler, vou virar um pouquinho aqui, que eu quero ler para não pular nada. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do que do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta, o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Para que a gente dificulta tanto as coisas? Por Falou que as pessoas... Eclesiastes o quê? Eclesiastes 4, 9 e 10. Tá. Tá? Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. É assim na vida. É assim na doença. É assim na saúde. É assim no dinheiro. Porque hoje é muito comum homem e mulher trabalhar fora de casa, né? Porque acho que tinha mais preconceito, e graças a Deus, essas conscientização de que a mulher dentro do lar, ela trabalha tanto quanto ou até mais do que as que trabalham fora. Porque administrar um lar não é fácil. Não é fácil. Não é fácil você ver a carne subir absurdamente e você ter que encaixar dentro da sua família a fazer um, um equilíbrio aí para você não sair do orçamento e alimentar a sua família. Você vê as coisas aumentarem de preço e o seu marido, quando você só trabalha no lar, né? Só trabalha no lar e o seu marido traz o sustento para casa e você tem que equilibrar tudo isso. Então, é uma situação em que você tem que se desdobrar, você tem que ser muito sábia, e não só você, como o seu companheiro também, de entender e te ajudar, pois somos uma só carne, né? Quando eu e o Gigi começamos a namorar, eu ia até pegar para ver a data da conta. Nós temos conta conjunta, e eu pergunto no curso de noivos, né? Outra filha, entrou aí, filha, Deus te abençoe. Eu pergunto para os noivos se eles têm conta conjunta. É bem difícil ter. Não vamos supor, tem 10 casais numa sala, às vezes aparece um e olhe lá.
para nós, foi muito importante ter esse passo. E como eu te disse no começo, a gente não sabia que era bíblico isso, né? Porque é bíblico. Nós fizemos, a gente achou prudente na época ter uma só conta. E quem, desde essa época, administrava a conta, sempre fui eu. Essa conta foi aberta há 30 anos atrás, desde que a gente começou a namorar. Nós começamos a namorar em dezembro de 93. Em junho de 94, nós ficamos noivos. Então, a conta foi nesse inteirinho aí, entre namoro e noivado. E quando nós resolvemos ficar noivos, então a gente já tinha a ideia de um prazo para a gente estar casando. Então, olha, daqui 2 anos a gente se casa. Tanto que nós nos casamos em julho, 13 de julho de 1996. Né? E na época, quem administrava essa conta, como eu já disse, era eu. Então, assim, Didio pegava todo o valor que ele recebia, colocávamos nessa conta, idem Luciano. O Didio, na época, fazia faculdade, então ele retirava para pagar a faculdade, o dinheiro da condução e uma parte para ajudar na casa dele. Ele morava com a mãe e a irmã. Eu morava com os meus pais e eu tenho uma irmã. Eu, sinceramente, não sei. Tem hora, eu falo isso no curso de noivos, como que a gente se virava. Por isso é que dava certo, né? Porque era conta, era tudo certinho, era tudo contadinho e dava. E havia uma E nisso nós... comunicação também, né? Com certeza. Porque você imagina, para um homem, que eu acho que a parte mais difícil, né? Ele falar assim, eu vou precisar de dinheiro para... Tipo uma mulher, né? Que trabalha em casa, cuidando dos filhos, do lar, se ela não tiver uma intimidade, um contato com o marido, e o marido entender, se ela quiser pedir alguma coisa para ele, ela se sentir mal por isso, né? Você imagina para um homem. O Didi sempre trabalhou, o Didi trabalha desde os 10, 11 anos de idade. Ele sempre teve o dinheiro dele. E de repente fica nas mãos da noiva. Eu não era nem casada com ele ainda, estava na minha mão. Então, ele teve esse desprendimento também, né? Ele teve esse desprendimento de acreditar nesse passo que a gente estava dando. Porque o Didi, ele sempre falava que para tirar uma menina da casa dela, ele tinha que dar no mínimo o mesmo ou mais do que ela tinha na casa dela. Então era essa ideia que ele tinha para a nossa vida. E nisso nós fizemos um projeto de vamos ter a nossa casa, vamos ter o nosso lar. Meus pais, eles tinham feito um projeto quando a minha irmã, ela é mais nova, ela casou antes do que eu, 2 anos e meio. Ela casou em 94. Quando nós ficamos noivos, a minha irmã estava casando. Ela casou 2 anos antes. E os meus pais, na época que eles compraram, né, eu sou cria de Embu das Artes. Eu vim para Embu das Artes com 2 anos, quando Santo Eduardo, Dom José não era nada, não tinha nada. Os ônibus só iam até ali a paróquia, até o Santa Emília. Eles não subiam. Meu pai tinha que usar galocha para ir até o Santa Emília para pegar ônibus, porque os ônibus não subiam, porque quando chovia não tinha condições, era barro. Então, assim, era uma casa aqui, outra lá longe, 1 quilômetro de distância. Era uma realidade muito diferente do que as pessoas têm hoje, né? Era uma luz muito fraquinha, porque vinha do poste. Então, eu vi os meus pais construírem, eu vi a minha mãe, como dona de casa, fazer economias que a gente pode falar, você virar um detergente até terminar, né? Virar o frasco do detergente até cair a última gota, é economia. Nas mínimas coisas a gente faz economia. Raspar o pão, eu via minha mãe fazer isso. Raspar o pão no pote de margarina, para não deixar nada ali. Então, assim, nas mínimas coisas a minha mãe fazia economia. E era uma época em que era tudo muito mais difícil de acesso, né? A gente não tinha um mercado em cada esquina como se tem hoje, de dinheiro. A minha mãe, além de cuidar da gente, cuidar do lar, ela
pegava costura. Na época, as fábricas de costura, eu não sei se isso existe ainda hoje, levavam para as costureiras fecharem em casa, né? Fechar roupa. Então, a minha mãe fazia esses fechamentos e nisso ela ganhava uma graninha para ajudar meu pai. Na época que nós mudamos lá para o Embu, era uma casa no fundo, né? Então, era um quintal grande, acho que era 10 por 25, se não me engano. E a casa era no fundo, um quarto, uma cozinha e banheiro. Aí, quando nós ficamos já. Eu lembro muito que quando eu fiz 15 anos, a casa da frente, que a gente falava, que foi feita a casa com quarto para mim e para minha irmã, com sala, banheiro, lavanderia, cozinha, tudo grande, né? Casa maior. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, a casa já estava pronta. E a gente participou dessa construção dessa casa, da casa grande, da casa maior. A gente ajudou meus pais na construção, ajudava carregando bloco. Hoje em dia, se alguém vê uma criança aí carregando bloco, ai, Moração tá fazendo a criança infantil. sofrer. Que sofrer, gente. Eu dou muito valor pelo que eu vi, pelo que eu vivi. Eu sei dar valor. E esse valor que eu vi, que eu vivi, eu consegui, graças a Deus, passar pro meu filho. Depois, se der o tempo, eu falo um pouquinho das experiências que a gente tem com o Eric e de como ele valoriza isso, como ele sabe dar valor também, né? Então, quando a minha irmã casou, essa casa que era do fundo, foi feita uma reforma nela, uma estrutura, foi feita uma nova casa, digamos assim. Aí foi feito 2 quartos, uma sala, uma cozinha, era uma casa mais apartamento, né? Era uma casa menor, mas assim, foi feita até em L na época, a casa ainda existe, tá? Foi feita em L e já foi feita uma estrutura para que, quando eu me casasse, eu morar em cima, construir em cima dessa casa. Só que aí, lembra que eu falei que o Didio disse, conversava com a mãe dele, o Didio órfão de pai, ele perdeu o pai dele com 9 anos, e ele conversava muito com a mãe dele, e ele disse, né, aquilo lá, se for para tirar uma menina da casa dela, eu tenho que dar, no mínimo, igual ou melhor. Para ele morar no mesmo quintal que os meus pais, ainda não era o suficiente, porque ele pretendia. Então, nós fizemos um projeto e vamos atrás, vamos correr atrás. Na época, acho que foi um dos primeiros empreendimentos de apartamento que teve ali em Embu, que foi ali na estrada do Constantinopla e no Jardim Vitória, que também tem o condomínio Vitória ali. E aí nós fomos lá, levamos meus pais, fomos, fizemos nossas contas, financiamos em 20 anos com a Caixa Econômica e adquirimos o nosso primeiro imóvel. Um apartamento de 2 dormitórios, no 5º andar ali do Constantinopla, né? Na época, eu trabalhava numa construtora, o Didio, desde os 14 anos, trabalhava no escritório de contabilidade, e antes de eu conhecer o Didio, por 5 anos, teve uma época no comecinho do ano que eu e a minha irmã perdemos o emprego na mesma época. E aí a gente pensou, como é que a gente vai fazer, né? Vamos fazer ovos de Páscoa? Não era uma coisa muito comum também, poucas pessoas faziam, e nós ingressamos com essa história de fazer ovos de Páscoa. Tati, nós fomos e compramos 3 barras, uma de chocolate branco, 2 de chocolate ao leite, que perfaziam um total aí de 7,5 kg. Ai, se a gente vender isso, tá bom, né? Tá ótimo, a gente já estava feliz. Nós vendemos 200 quilos de chocolate naquele primeiro ano. Foi uma loucura, a cozinha da minha mãe se transformou numa loucura, assim. E nisso a gente foi, só na época de Páscoa, a gente foi fazendo ovos de Páscoa. Eu fui guardando meu dinheirinho, minha irmã também guardava o dela. Compramos algumas coisas para minha mãe, né, de utilidades para o lar e tal. Então foi muito legal nessa época, que era um a mais. E eu fui guardando porque eu queria comprar o meu carro. E na época que eu conheci o Didio, eu já estava com dinheirinho guardado para comprar o meu carro. Um carro usado, tal, o primeiro carro. Só que aí veio o plano de casar. E esse dinheiro que eu tinha guardado, nós utilizamos uma parte dele, uma boa parte, acho que toda, para dar entrada no apartamento. Peguei fundos de garantia da época, que eu trabalhava, o Didio também, e demos a entrada e pagávamos as prestações. Eu lembro que eu recebi críticas, né? De parentes próximos. Você é maluca. Vocês estão malucos de comprar, pagar
pro banco, 20 anos. Fomos malucos. Pagamos por 10 anos. Não acabou não sendo 20. Porque nós fizemos as nossas economias e a gente foi quitando. O Didio, pela profissão que ele tem, graças a Deus, às vezes acontece, né? Para ficar mais claro para as pessoas que não conhecem, o Didio é advogado. E ele é trabalhista, então como é que é aquela comendo aos pouquinhos mesmo, né? Você vai, demora, processos são demorados, vocês sabem como é aqui no Brasil, mas acontece de entrar. E aí, dessas causas que ele ganhou, a gente conseguiu acabar quitando o apartamento em 10 anos. E tudo isso, desde aquela época, eu sempre administrei a nossa conta. Sempre. De forma que as receitas, quanto entra de receita, quanto entra quanto que sai as despesas, né? Eu sou contadora, então por isso que eu falo receita e despesa, né? Então, assim, quanto a gente ganha, quanto a gente gasta, né? Sempre. Quanto eu gasto de luz, quanto eu gasto de água, morava em condomínio, quanto é o condomínio, né? E quando nós fizemos, voltando lá atrás, quando a gente adquiriu o apartamento ele ia ser entregue em um ano. Um pouco menos de um ano da época que nós compramos. E aí a gente já tinha marcado o casamento, então dava certinho. Então teve porque esses apartamentos, eles são entregues no cru, né? Você tem que colocar piso, algumas coisas do tipo. Reformamos o apartamento do mínimo, assim, para entrar, montar um apartamento, né? Montar uma casa. E eu lembro que na época, eu pegamos o dinheiro emprestado com a minha cunhada. Hoje, acho que equivalia, assim, a uns 2, 3 mil reais na época. Eu acho que nós não tínhamos cheque... Não, nós já tínhamos cheque especial na época. Nós já tínhamos cheque especial. Mas, como eu digo no curso de noivos, esse dinheiro não é meu. Cartão de crédito, o dinheiro não é meu. Cheque especial, o dinheiro não é meu. Eu falo para eles, e isso é uma verdade, que se vocês me perguntarem agora, Luciana, quanto você tem de cheque especial? Eu não sei. Eu não sei porque nem olho. Porque não é meu, não me interessa. Aquele dinheiro não é meu. Eu tenho que viver dentro da minha realidade. Então, na época que nós nos casamos, nós pegamos o dinheiro lá com a minha cunhada. Como eu disse, acho que era equivalente a hoje a uns 2 mil reais. E nós nos casamos em julho, quando foi em fevereiro, a gente já tinha conseguido quitar com ela. Foi a única vez assim, que a gente precisou. Por conta de, né? Vocês sabem, a gente fez uma pequena festa, não foi nada grandioso. Era um bolo com champanhe apenas. E era só para ter a foto do bolo, sabe como é? Aquele desejo de ter a foto do bolo. E foi assim. E eu costumo dizer para os noivos, no curso de noivos, que eu não consigo entender. Como que depois que eles casam, cada um com o seu dinheiro. Por isso que eu repito, para mim não tem explicação. Porque hoje, enquanto eles estão preparando um casamento, eles não estão fazendo isso juntos. Quando eles vão lá fechar a igreja, tem que pagar a taxa da igreja. Eu imagino que não é assim. Ô Maria, você paga a igreja e eu pago tal coisa. Não é assim. Hoje eles estão fazendo não juntos. Deveria ser, né? Exatamente. Se tá fazendo assim, já tá errado. Mas, Lu, eu tenho um palpite, sabe? Acho que do que leva as pessoas a separarem essas coisas, né? O meu dinheiro é meu e o seu é seu. Hoje em dia, me chamou muita atenção que você falou, que o Didi falou, né? Se eu vou tirar ela da casa dela e vou dar ou o que ela já tem, ou mais disso. E o pensamento dos homens não são esses, né? Uhum. Algo que o nosso pai falou, né? Que sempre fala nas homilias, que o homem ele tem o dever de 3 P's. Uhum. Proteger, prover e procriar. Só que o prover, o homem não quer fazer isso. O homem não quer trabalhar. E é uma realidade. Às vezes o homem não quer trabalhar. Então, assim, imagina, o Didi falar isso é como se você falasse assim, cara, esse é o homem para mim. Porque eu sei que ele vai segurar as pontas. Mesmo que a mulher trabalhe fora, que é uma realidade, tudo bem que trabalhe fora, não tem problema nenhum quanto a isso, mas assim, a mulher, ela precisa ser protegida, ela não tem que se sustentar. Se fosse assim, ela não casaria. Para que casar? Se ela pode se sustentar, ela precisa ter um homem ali. E a gente não vê homens, a gente não vê os homens querendo ser homens, né?
eles querem se escorar nas mulheres. Pra você ter uma ideia, eu ouvi um absurdo, cara. De um homem, assim, não tem a ver com a questão financeira, mas a gente pode linkar com isso. Um amigo nosso, do Wellington, falou assim pra gente, e ele falou indignado. Só que eu fiquei mais indignada com o que ele falou. Ele falou assim pra mim, pra nós. Ah, Lia, você acredita que eu tava com a minha esposa? Ele falou o nome da esposa, né? Tava com a minha esposa voltando do mercado e segurando as sacolas. E ela nem me ajudou a carregar as sacolas. Aí eu olhei pra ele assim. Falei, não. Falei, o Wellington, ele não falou isso. Eu vou fingir que eu não escutei. Porque assim, cara, como assim ele quer ajuda pra carregar a sacola da mulher? Sendo que, tipo, o Wellington é o primeiro, assim, quando eu saio do mercado, me dá aqui. Eu falando, me dá aqui, eu vou carregar. E eu saio bela e maravilhosa. Se eu tiver de salto, então, eu saio linda desfilando. Entendeu? Então, assim, os homens, eles não são homens hoje em dia. E por isso que quando, né, a gente que está no encontro de noivos, que está ali à frente, a gente fala, escolham bem. Porque depois que você casar, casou, tem como. E as meninas, elas têm uma ilusão, né? Ilusão. Ah, depois que casar, muda isso aí. Não muda. Não muda. Não. Tem coisas que você ajusta, só que tem coisas que são básicas. É questão de caráter. Muitas vezes é questão de caráter. Então, assim, se hoje você vê... Você deu um exemplo, Tati, muito simples. Muito simples. Carregar uma sacola. Se um homem não... Ele se sente tão indignado assim de carregar uma sacola para a mulher dele, um namorado se sente tão indignado, né? No caso aí, já era um homem casado e tal. Mas, meninas, se vocês hoje acham, ele tá cansado. Depois que casar, não muda. Porque isso já é base. Isso é estrutura. Isso é estrutura familiar. Eu valorizo muito a minha sogra. É uma mulher que perdeu o marido com um filho com 9 anos, o outro com 10, uma menina já era uma adolescente, e ela criou o Didio para ser um homem. Para ser um homem. Tanto que, eu não falei antes, a gente ficou 1 ano e meio enrolando, ele me enrolando. E eu tô falando agora, amor, que você entrou na live, agora eu posso falar. Eu vi que ele entrou. Ó, outro filho. Os meus filhos todos estão me prestigiando, gente. Ó, eu tô honrada por estarem aqui. Olha, eu tô feliz demais, viu? A Ângela, uma fofa também. Gente, como é bom a gente ser de igreja, né? Como a gente conhece gente bacana. A Ângela, sabe aquelas pessoas que você gosta de graça? Entrou também aí, ó. Obrigada, Ângela. Então, a minha sogra criou o Didio para ser um verdadeiro homem. Para ser um verdadeiro homem. Porque é o que você falou, Tati. Lá na época do namoro, ele já tinha essa preocupação de me dar o mínimo, no mínimo, o que eu tinha. Porque assim, eu e o Didio, a gente tinha uma diferença na cabeça dele. O Didio morava numa casa, um quarto, uma cozinha e um banheiro. Com móveis que eram assim, não eram móveis, era banco, não era uma cadeira, era um banco. Não era. Todo mundo dormia no mesmo quarto. Na época que ele me conheceu, já tinha o quarto, lembra? A casa da frente? Já tinha a casa da frente. O meu pai tinha um carro. Então, assim, eu era uma burguesinha, digamos assim, né? Mal sabia ele. Depois ele foi vendo que a coisa não era assim, que era minha balacaceira também, né? Mas ele tinha essa preocupação. Então, ele queria me dar uma casa que tivesse pelo menos 2 quartos, entende? É muito simbólico isso. É muito singelo. Eu não queria um quarto só para ela, porque ela tinha 2 na casa dela. Entende? E na época, quando a gente falou que não ia construir lá, nossa, minha mãe fez uma tromba, viu? Que ela, como assim? Vocês não querem construir? Porque ela queria as filhas dela tudo embaixo das asas, né? Os pintinhos tudo embaixo das asas. E ele falou, não, eu quero e eu vou conseguir, junto com ela, construir a nossa casa. E outra característica que você fala disso, eu lembro, porque assim, ele ao mesmo tempo, ele se impôs no sentido não de ofender sua mãe, não nesse sentido, mas assim, somos nós vamos construir uma família e nós vamos agir assim. Então, isso é bom porque, assim, é como assim, ó, luta comigo, vamos
amor, você tá Isso. comigo agora. Exato. Entendeu? Eu te tirei, vou te tirar da sua casa, né, do lar onde você morou com seus pais e pode contar comigo. Então, quando né, a gente está batendo esse papo agora nesse sentido, dessa questão dos valores, que fique até claro para as pessoas, principalmente né, para quem não é casado ainda, que assim, é preciso ter alguém que tem esses valores, né? Como você falou, não vai mudar depois que casar. Tem esse pensamento, o Didio teve, tem esse pensamento, e você se sente totalmente seguro e sabe que até o fim da sua vida ele vai estar com você ali. E ele vai te suprir naquilo que você precisar. Isso não só financeiro, a gente está falando aqui só do financeiro. O financeiro é um tiquinho aqui do que a gente está falando. A gente está falando de algo mais, de cuidado, que é o que a gente não vê hoje. Né? Um dos motivos de estar aqui fazendo essa live é justamente isso, que as pessoas acordem e parem um pouco nessa questão de... Porque o namoro foi feito para quê? Para conhecer. Só que as pessoas avançam tanto os sinais e querem fazer tantas outras coisas, menos conhecer. Que saber, né? Aquela pessoa vai realmente... Por exemplo, não sei se você já viu na mídia, estourou um ano atrás. Não sei se foi ano passado, não sei se foi esse ano. Um ator que não queria pagar, não queria pagar, ou não pagou, num encontro lá. Isso, para namorar. Oi? Dividir a conta, se não me engano? Isso. Gente, assim, aí na época surgiu até um meme, o pessoal colocou, aí eu coloquei que o Wellington paga a conta até hoje. Gente, isso é o mínimo, e não é um encontro só. Isso é cavalheirismo, né? As feministas vão virar de cabeça para baixo falando que não, que eu pago a minha conta, mas, gente, isso não é questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Não é questão disso, mas eu faço questão da sua presença. Eu faço questão da sua presença. Então, você está aqui, eu quero que você tenha o melhor. Então, não é questão de dinheiro. E, assim, é um absurdo e as pessoas aceitam isso como se fosse algo tão normal. Mas, assim, eu acho um absurdo tão grande. Porque, assim, a partir do momento que eu saio, né, se eu não fosse casada, eu saísse com o cara e ele falasse que não ia pagar, beleza, pagaria sim, mas, assim, nunca mais me viu. Tem tantas camadas essa situação. E hoje as coisas... A internet, as redes sociais. Deixa eu dar um beijo pro povo aqui. Eu tô encantada com as pessoas que estão entrando. Elivelto, te amo. Denis, te amo. Tem uma amiga minha que entrou aqui, a Claudinha. Clau! Amiga que a gente conhece dos nossos passeios. E a gente vai pra... Que assim, eu e o Didi, a gente é meio caipira. Então a gente tem um lugar que a gente vai todo final de ano, que é em Serra Negra. E esse casal, essa amiga, a gente conheceu lá. Você vê como é gostoso, né? Quando as pessoas... A gente vai conhecendo as pessoas. Ah, ela entrou, olha que gostoso. Tô encantada. Cláudia, beijo. Então, a internet, ela trouxe uma velocidade de informação para as pessoas. Só que, assim, ela traz alguns assuntos e ela traz de forma muito rasa, Tati. Ela traz de forma muito rasa, né? Porque é isso que você falou. Tem muitas camadas embaixo disso, de pagar ou não uma conta. Vai muito além do não pagar ou dividir a conta. Vai muito além. Porque você vai conhecendo a personalidade da pessoa nos detalhes. Por que não dividir a conta? Ou porque deixa que eu pago a conta, né? E essa história, e aí é uma coisa muito mais profunda, como eu disse, de feminismo e tal. Porque assim, as mulheres às vezes querem se desprender de algumas coisas, né? E serem... a se apropriar de algumas coisas que não precisa para ser mulher, né? Para ser valorizada. Você não precisa se apropriar tanto de coisas que lá na frente você vai ver que não tem importância nenhuma. Porque para mim o importante é a pessoa ter caráter. E isso independe se ela quer realmente pagar uma conta toda ou se ela quer rachar com você. Vai muito além, né? Vai muito além. Só que as discussões hoje são muito rasas. Vira meme. O importante é virar meme, né? O importante é falem bem ou falem mal, mas estão falando de mim. Aí a pessoa, no caso desses famosinhos, o que eles fazem? Estão falando mal, mas ele aproveita e já faz uma publi. Então ele não se apropria de realmente discutir o assunto, né? Como nós estamos fazendo aqui. Batendo um papo e indo no cerne da questão. Porque você estava falando do Didio, né? De ter se apropriado, de falar, não, eu quero. E é o que eu te falei, é bíblico que a gente nem sabia que era tão bíblico assim. Tá aqui, ó.
Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Então, quando ele me deu essa certeza, eu tô com você, a gente vai construir junto, era disso que ele estava falando. Era disso que ele estava falando. Lá em Gênesis, seremos uma só carne. Nós estávamos sendo uma só carne desde o princípio, quando a gente estava namorando. E eu falo isso para os noivos, de que hoje tá tudo assim, né? Ah, então nós vamos fechar a festa. Vamos lá, vamos junto, vamos ver a festa. Tira da onde não tem, né? Para fazer a festa. Ah, vamos fazer a decoração. Tira da onde não tem, vamos fazer a decoração. Decoração da igreja, decoração do ambiente. E estão fazendo isso juntos. E eu imagino que estão dividindo tudo. Porque até onde a gente saiba, com o avanço aí dos tempos, a gente não dá mais dote, né? O pai da noiva não dá mais dote pro noivo, né? Porque antigamente era assim, né? Você tinha que dar um dote, né? Hoje em dia, não. O pai da noiva fazia questão de pagar festa, né? Meu pai deu sorte que ele já não pegou essa época. E já pegou a parte de que a gente mesmo tinha que se virar, né? E a gente, como eu falei, a gente tem 27 anos de casado, 30 e a gente estava já pensando em casar, então já não tinha essa questão do dote. Até onde eu sei, eu falei isso para eles nesse último curso de noivos que teve agora no começo de setembro, eu falei, acho que não tem ninguém aqui que vai dar dote, né? Tem uma noiva que está com essa questão, então eu imagino que eles estão dividindo tudo. E aí quando casa, tem intimidades, né? Você tem que entender se o outro está deixando a toalha molhada em cima da cama, se está deixando a tampa levantada. Isso te incomoda, mas não te incomoda você não saber quanto seu marido ganha? Você se incomoda com a toalha molhada em cima da cama, não se incomoda de saber quanto seu marido ganha? Então, eu preciso entender. E fala um pouquinho assim, ok, aí vocês casaram. Como que foi, assim, depois que você teve seu filho? Porque, assim, os filhos, eles aprendem com a gente, né? Eu lembro que uma vez, a Clara, depois que me vê usando cartão mesmo, de débito do banco, aí eu falava assim, ela pediu alguma coisa, não tem dinheiro. Tem sim, passa no cartão. Mas o cartão não é para comprar o que você quer agora. Então, assim, os filhos, eles observam, eles veem. Me conta um pouquinho, porque, assim, como eu falei, os filhos observam como que foi, porque os pais, hoje em dia, eles têm a mania de achar, eu não tive aquilo que eu queria ter, meu pai não pôde comprar, então eu vou comprar tudo pro meu filho. E gasto que não tem, na época que não pode, e porque não vou dizer não pro meu filho, porque vai traumatizar o meu filho, e aí um amiguinho da escola tem, ele não vai ter. Como que foi? Me conta assim um pouquinho, né? Como que foi a sua educação com o Eric nessa questão financeira? Eu e o Didio, como eu já disse, a gente veio na luta, né? A gente veio... nada caiu do céu pra gente. Ah, vocês tiveram sorte? Não. A gente não teve sorte, não. A gente sempre trabalhou muito. O Didio fazia faculdade ali perto, ali em Santa Amaro, era o Radial na época. Então era ali em cima, no Largo 13. E ele trabalhava no escritório ali perto do terminal Santa Amaro. Então Didio tem gota, doença de velho, meu velho tem doença de velho, ele tem gota. E a gota, para quem não sabe, ela dá inflamação nas articulações. Uma das inflamações que dava era no joelho. O Didio saía com a perna engessada da coxa até embaixo, andando do terminal lá embaixo, então devia dar uns 2, 3 quilômetros com aquele gesso na perna para ir para a faculdade. Aí, se alguém dizer hoje que o que a gente tem foi sorte, não foi sorte, né? Foi muito esforço. Isso eu estou dando um exemplo bem burro, tá? Então, graças a Deus, e isso é graça de Deus mesmo, a gente nunca foi deslumbrado com ela. Nunca fomos deslumbrados com ela. E é difícil, né, Tati? Porque você é muito cobrado quando você tem um filho só. Esse menino vai ser animado. Esse menino vai ser... alguém colocou o texto aqui. Que legal, o Eclesiastes. Que legal. Obrigada. O Wellington, né? O meu marido. Obrigada, Wellington. Nós nunca fomos deslumbrados, né? E eu acho que por conta dessa história de vocês só vão ter um filho, vocês só vão ter um filho,
ele vai ser mimado. Eu acho que isso acabou fazendo com que ajudasse a gente nisso de não dar tudo de mão beijada para ele, né? O Eric teve privilégios e ele sabe disso. Ele sabe disso. Teve uma época, já era, acho que ele já tinha terminado o ensino médio, e que eu tive uma situação em que eu conversei com ele, eu falei, filho, às vezes eu fico pensando, né? Porque eu fui egoísta, né? Hoje o pensamento é outro, tá? Eu não sei se lá atrás, com a caminhada, né? Eu, a gente até conversou sobre isso. Se a gente teria esse mesmo pensamento lá atrás, né? Nós optamos por uma opção nossa, só ter o Eric, né? E conversando com o Eric uma vez, eu falei assim, filho, tem hora que eu fico pensando, né? Se a gente não for muito egoísta de só ter você vai ficar sozinho, né? Para cuidar de mim do seu pai, vai ser só você. Ele falou, não, mãe, eu tenho consciência e assim, de que eu tenho as coisas que eu tenho, que vocês conseguiram me proporcionar, porque eu sou só eu. Eu sei que seria diferente se tivesse um outro, se tivesse mais irmãos. Mas eu não culpo vocês por isso, eu não cobro vocês de não ter tido um outro irmão, né? E com 2 aninhos, por conta dessa história, vai ser mimado, não convive com outras crianças e tal. Então, quando o Eric fez 2 anos, a gente colocou ele em escolinha. E não tinha aqui no Embu, aí no Embu, a quantidade, né, de escolinhas que tem hoje. Na época não tinha. E nós já trabalhava, a gente morava ainda no Embu e trabalhava no Campo Limpo, aqui perto da delegacia. Eu tô falando aqui porque hoje a gente mora no Campo Limpo também, tá? Tem 17 anos que a gente mora no Campo Limpo. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. E nós trocamos o Eric numa escolinha particular. E o Eric estudou em escola particular até ele se formar agora na faculdade. Até a faculdade foi particular. Então ele sabe dos privilégios que ele tem. Mas independente dele saber desses privilégios que ele teve, ele sempre teve muito valor ao dinheiro. Então, assim, não vão sair na rua e ir comprando coisa, Deus dará. Não, não era assim. A gente tinha as datas, né? Era Natal, era Páscoa, era Dia das Crianças, e ele tinha o cofrinho dele. Hoje as crianças acho que sofrem por cofrinho, né? Com cofrinho, porque tudo é Pix, é cartão, não tem mais essa coisa de ter moedinha para guardar no cofrinho. Então, era que tinha o cofrinho dele. E aí, vó, uma beleza, né? Vô, né? Então, assim, queria ver o Eric. Eles davam um presentinho e também, olha, guarda isso aqui no seu cofrinho. Então, ele sabia que se ele quisesse alguma coisa, mais do que a gente estava proporcionando, ele tinha que pegar do cofrinho. Na época que ele teve celular, acho que já foi com uns 13, 14 anos, né, que ele teve celular. Depois, quando ele quis trocar o celular, ele trocou com o dinheirinho do cofrinho. O Eric gostava muito de Hot Wheels e tal, até hoje, tem os carrinhos de Hot Wheels dele. Aí tinha as pistas, né? Eu lembro que tinha as pistas, uma pista maior que ele queria, ele juntava dinheirinho para comprar. E hoje, o Eric é desse jeito. O Eric sempre. A Aline tá falando, ó, que na casa dela eles fazem cofrinho. Aqui também a gente tem. É muito legal para a criança. É muito legal, porque a criança sabe dar valor ao dinheiro. Ela sabe dar valor ao dinheiro. E outra, essa questão da economia, quando eu falo que o casal tem que fazer tudo junto, inclui os filhos. Os filhos têm que saber que dinheiro não cai do céu e não nasce em árvore, né? Eles têm que saber que o pai, quando sai para trabalhar, e a mãe, quando sai para trabalhar, eles estão saindo de casa não é para brincar. Eles estão pegando uma condução, ônibus apertado. A Aline está falando, ó, participa da compra do mês. Exatamente, Aline. É isso mesmo. O Eric sempre soube o valor, ó. Eu sempre fiz com ele. Olha, isso aqui não vamos levar isso porque isso aqui tá mais caro. Oferta, pegar ofertas. O Eric, ele é de exatas, né? A gente ia no sacolão, no mercado, ele fazia as continhas de cabeça, ele sempre gostou de fazer conta de cabeça, então ele fazia as contas, então ele via os valores das coisas. Eu sempre fiz questão de fazer isso com ele, Tati. Mas isso era uma coisa muito natural. Não é que eu pensava, eu vou fazer isso para o Eric. Foi uma coisa muito natural. Porque eu acho que eu via a minha mãe também fazer com a gente, então acabou sendo uma coisa muito natural para mim. Se eu te falar que é uma fórmula, não foi uma fórmula. Foi mais uma vez de forma empírica. Foi de forma empírica.
E hoje o Eric tem, graças a Deus, já é um homem formado, se formou agora no final do ano, trabalha há uns 5 anos já, fazendo estágio. Graças a Deus, hoje ele foi, desde o começo do ano, ele já trabalha registrado mesmo, né? Não é mais um escraviário que a gente brinca, né? Não é mais estagiário, agora ele se formou e já é um profissional aí, atuante, né? Mas quando a gente passou por algumas dificuldades, na época que nós mudamos aqui para o Campo Limpo há 17 anos atrás, foi tudo planejado também, né? Nós já achávamos já que ali o apartamento não era o suficiente em questão para o Eric, para ele ter mais aonde brincar. Na época, a gente queria, por exemplo, colocar ele numa natação. Não tinha. Não, era tudo longe. O mais perto era no Campo Limpo. E nós começamos a planejar essa questão. Vamos ver a gente mudar, vamos ver se é possível. Aí nós começamos a sonhar de comprar uma casa. Ah, tá, mas a gente mora em um condomínio, é apartamento, a gente tem segurança. Vamos pensar em comprar uma casa num condomínio? E aí a gente, ai, mas será? Vamos ver. E aí a gente saiu para ver. E aí a gente viu que era possível. E nós temos um amigo também de caminhada e de igreja, que nós conhecemos lá na paróquia de São Judas, um casal maravilhoso, tem 3 filhos, e eles disseram para a gente o seguinte: se vocês quiserem conquistar alguma coisa, façam economia de guerra. Façam economia de guerra. E é isso que eu falo para os casais, para os noivos. Vocês estão fazendo economia de guerra hoje. Vocês estão deixando de comprar um sapato novo para pagar as coisas do casamento. Então, se a gente queria uma casa do jeito que a gente estava sonhando, a gente tinha que fazer economia de guerra. E tudo isso o Eric acompanhou com a gente. O Eric tinha em torno de 6, 7 anos. Então, a gente ia sair para ver, olha, a gente está pensando em. Só que agora nós vamos ver se o nosso dinheiro vai dar. Entendeu? Ele sabia que tinha que ter o dinheiro para comprar. Que não era uma coisa que a gente estalar o dedo ou passar o cartão, né? Para ter. Não era assim. Então ele sabia disso. E depois, quando nós mudamos para cá, nós também, graças a Deus, conseguimos financiar. Aí já era um financiamento direto com a construtora, em menos tempo. Eram 10 anos, em 5 a gente conseguiu quitar. E nesse inteirinho aí, lógico que a gente teve processos difíceis na nossa vida, né? Nós somos empresários, microempresários, e já teve oportunidades que nós tivemos que fazer cortes, porque o Didio não conseguia mais trabalhar com esse cliente, eram clientes muito complicados, a gente optou por deixar de ganhar um dinheiro que era muito bom na época, só que não estava fazendo a gente feliz mentalmente, fisicamente e mentalmente. O Didio chegava esgotado em casa. E por estar trabalhando com essas pessoas. E a gente optou por, não, a gente não vai mais trabalhar com ele. Ele sentou comigo e com o Eric e conversou. Olha, o papai não aguenta mais trabalhar com essa pessoa, então nós vamos ter que deixar de trabalhar. Só que esse deixar de trabalhar implicava em cortes, em tirar o Eric, por exemplo, da natação. O Eric ia para natação de perua. Tinha uma pessoa que levava ele. Então tinha a natação, tinha o curso da perua. Então você tem que cortar desde uma natação e trocar o suco de caixinha pelo suco de pozinho. De você não ter frios e optar por fazer um patê. De você não comprar pizza toda sexta-feira. Você comprar uma massinha pronta e fazer a pizza você mesmo na sua casa. É uma delícia você ligar na pizzaria e pedir uma pizza. Óbvio que é. Só que quando você tem que fazer economia de guerra é assim. Por isso que é importante saber o quanto você ganha, o quanto você gasta, porque na hora do aperto você sabe onde você tem que cortar. Nós já tivemos uma outra situação em 2018 em que foi dezembro, nosso presente de Natal foi um cliente falar que não ia mais trabalhar com a gente a partir de janeiro. E eu falo que Deus, ele prepara tudo na vida da gente. Ele prepara tudo. O Eric fazia faculdade em São Bernardo. Ah, mais uma filha querida entrou aí. Dri, obrigada, meu amor, te amo. Ele fazia faculdade em São Bernardo e era um horário muito cruel, assim. Era 7 da manhã até 1, 2 horas da tarde, era uma coisa do tipo. Então não dava para ele fazer estágio
saindo 1, 2 horas da faculdade. E aí ele falou, eu quero estudar à noite. Quero estudar à noite. Acho que foi no segundo ano. Ele falou, vou estudar à noite porque eu preciso fazer estágio, eu quero estudar à noite. E ele já estava com esse processo. Desde setembro ele já estava falando com a gente que no outro semestre ele ia estudar à noite, né? Que ele precisava fazer o estágio. E a situação aconteceu em dezembro, da gente perder esse cliente. Em janeiro, o Eric conseguiu o estágio. Ele conseguiu o estágio. Dia 18 de janeiro, ele foi aprovado num processo seletivo de um estágio. Ele já tinha voltado para a faculdade, quando ele assinou o contrato, no comecinho de fevereiro. E aí, quando ele chegou, ele foi no nosso quarto e mostrou, ele já tinha falado, olha, a bolsa auxílio vai ser de X valor e tudo, mas aí quando ele estava com o contrato assinado mesmo, ele chegou, foi no nosso quarto, falou, olha, assinei o contrato, eu vou ganhar X valor, com o que eu posso ajudar vocês? Eu ganhei a vida, Tati, né? Eu entendo. A gente se emocionou muito quando ele falou isso. Eu e o Didi olhamos para a caminha do outro assim, e falou, poxa, sabe, aí veio o convênio médico, junto, né? No estágio veio o convênio médico. A gente já tinha que estar refazendo as contas, aí saiu o convênio médico dele, porque aí tinha na empresa. Eu tive que mudar meu convênio médico também. Então a gente foi se ajeitando, foi se adequando. A gente não pode ter medo. A gente tem que saber como contornar uma situação. É isso. Tem algo que você falou que é muito importante, né? Que você falou assim, vocês ralaram, trabalham muito para ter o que vocês têm. E as pessoas elas têm uma ideia errada da providência de Deus. Ela acha que a providência de Deus, Senhor, eu quero dinheiro, Senhor, me dá isso. Não, a providência de Deus é justamente o trabalho, me dê saúde para que eu possa ralar, para que eu possa conquistar as minhas coisas. Então, quando a gente colocou até no anúncio da live, né, economia do lar e a providência divina, a providência de Deus, é justamente isso. Tem uma frase de São Bento que fala, né, ora e labora. Isso. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Então, assim, a providência de Deus, ela vem, mas porque você rala para isso. Você não fica esperando do céu, orando, né, jejuando, somente isso. Oração, orar mais ação. Então, para que a gente conquiste as nossas coisas, porque assim, não é errado você ter suas coisas, né? A gente não é errado a gente conquistar as nossas coisas, não é errado o cristão ter. E tanto que eu vou falar disso, que eu quero falar um pouquinho de São Luís e Santa Zélia Martã, que tiveram filhos, né? Eles tiveram 9 filhos, morreram 4, mas criaram 5 filhos. E quando você falou dessa questão que você só tem um filho, enfim, a decisão é de vocês, né, claro. E a questão de família, quando a gente fala de famílias numerosas, as pessoas falam muito isso. Nossa, né, gente? Eu nem acho que a gente tem uma família numerosa, que a gente só tem 4, né? Eu tô tão acostumada com esse número. E as pessoas falam, você é louca, como que, né? Mas filho, coloca filho na ponta do lápis, como se fosse, tipo, eu não fico contando quanto filho cada um gasta. É óbvio que existe uma preocupação financeira. Eu preciso sustentá-los, não vou deixar passar fome, né? E quando a gente fala também dessa questão da abertura à vida, também é isso. É como diz o catecismo, uma paternidade, uma maternidade responsável. Eles também precisam ser sustentados. Só que também existe a providência de Deus. Tem no livro que eu estou aqui, né, diz até uma coisa muito, muito interessante que, para mim, fechar essa questão da família numerosa. Uma lógica da qual não se pode fugir é essa. Com o crescimento da família, torna-se necessário aumentar o trabalho e a renda para poder sustentá-la com dignidade. Então, se eu tenho mais um filho, então, Senhor, me dê mais braço para que eu possa trabalhar mais. Não é que eu vou ficar esperando do céu. Não, eu vou lá. É por isso que eu te falei nessa questão do homem estar ali. O Ayrton falou, eu vou trabalhar. Tem que trabalhar mais? Eu vou trabalhar mais. E se eu tiver que ajudar alguma coisa em casa, vender alguma coisa, eu vou vender para sustentar os nossos filhos. Eu não vou ficar esperando ali do céu brotar algo. Não, a providência de Deus é justamente essa. E quando eu falo de São Luís e Santa Zélia, porque eles eram empreendedores. Por isso que eu falo que não é
feio, não é errado você obter as suas coisas. Santa Zélia, antes de casar com São Luís, ela já era empreendedora. Quando ela casou com ele, ele era relojoeiro e ela já fazia as rendas dela. Só que a renda dela dava muito mais dinheiro. E aí ele falou, bom, é melhor então, olha só, conversando os dois, como casal. Então, vou fechar a relojoaria e vamos trabalhar juntos na empresa, né, em prol da nossa família. E também, conforme as crianças foram nascendo, eles viram a necessidade de ela estar mais em casa. Ela também participava do negócio, fazia parte das rendas, mas ela ficava a maior parte em casa. E ele saía para vender as rendas em Paris. Então, ele viajava. Essa parte mais pesada de carregar as rendas, levar para as pessoas conhecerem, ficava com ele. Né? E ele começou a trabalhar com ela. E uma coisa muito interessante que eu queria trazer aqui é algo que eu acho fantástico quando eu li, eu achei fantástico. Que eles não trabalhavam de domingo. O domingo era sagrado. E isso eu estou falando também na educação das crianças, na educação das virtudes, como a gente está falando da educação dos filhos. Então, os filhos entendiam que o domingo era o dia do Senhor. E muita gente falava para eles assim, não, mas vende, porque eles vendiam muito. Né? Hoje pode-se dizer que eles eram de classe média, classe média alta. Né? Eles, mas ao mesmo tempo, eles também eram caridosos, eles pagavam em dia os funcionários. Né? Testemunho no livro que tem dos funcionários, né, que relataram alguns funcionários falando que eles eram caridosos, que precisasse eles estavam ali ajudando, pagavam em dia, né, ajudavam os pobres, eles acolhiam sacerdotes dentro de casa. Então, quando a gente também está falando dessa questão de economia, dessa questão de dinheiro, a gente também educa os nossos filhos nas virtudes, né? No sentido da caridade também, que não é só a gente tem as nossas coisas, mas a gente também precisa olhar para aquele necessitado que não tem e ajudar aquela pessoa. Se a gente tem, por que não a gente ajudar? E a gente sempre tem que a gente pode ajudar, né? Na palavra de Deus fala da viúva, né? Que a gente olha para a viúva, ela não tinha, mas ela não tinha o que ofertar, ela ofertou aquele pouco que ela tinha. Então, quando a gente fala de família, a gente educa os nossos filhos dessa forma. Então, para as filhas, né, de São Luís e Santa Zélia, eles eram educados dessa forma, nessa questão da caridade. Sabiam a importância do dinheiro, sabiam que eles podiam comprar muitas coisas, mas também eles não davam tudo aquilo que elas queriam. É muito lógico, né? E a gente vê isso, como eu falo, os valores se perdendo. Então, quando a gente, né, família cristã, a gente precisa olhar para a vida dos santos. Né? São Luís e Santa Zélia, a história deles, e olha que a gente nem terminou de ler o livro ainda. É uma história muito linda. E a gente tem outros também santos. Tem um casal, uma família que foi beatificada no domingo passado agora, né? Que é um testemunho para nós. Então a gente precisa olhar para esses casais de santos e saber que é possível viver. É possível viver a santidade, é possível buscar a vida santa. Porque é para isso que nós estamos aqui nessa terra, para sermos santos, né? E irmos para o céu e levar os nossos filhos para o céu também. Então, para a gente já... Gente, a gente falou... Não parece que a gente falou tanto, mas é tão gostoso, mas a gente precisa encerrar, né? Mas, assim, eu gostei muito do nosso bate-papo, a gente pode depois depois trazer algo pontual, mas o que eu queria que ficasse aqui para as pessoas é saber que precisa conversar. Precisa conversar. Não dá para simplesmente não saber quanto o outro ganha. Não tem como, né? Fazer uma pincelada aqui. Não tem como saber quanto o outro ganha. Essas coisas precisam ser conversadas antes de casar. Porque depois que casar, a gente já viu que não tem como. Precisa existir esse diálogo. Tati, a gente sabe que a parte financeira é uma das questões que mais abalam os casamentos. Não tem como. São dificuldades e elas existem. A gente não pode dizer que vai ser tudo flor. Porque pode existir dificuldades tanto de um lado quanto do outro. Por isso me chamou muita atenção esse trecho de Eclesiastes, porque ele fala muito claro, porque se um cair, o outro está ali para levantar. Porque, olha, veja bem, só falando rapidamente para a gente concluir. Se você não sabe, o homem não sabe quanto a mulher ganha e vice-versa, se acontece de ficar desempregado, se tiver uma dificuldade, aí a bonita vai falar assim, não, eu não vou agora
bancar a casa sozinha não, hein? Você se vira aí, eu não sei quanto que era, eu não sei quanto você pagava aí da conta de luz, mas eu não vou conseguir pagar essa conta de luz. Como que você não vai conseguir pagar se você nem sabia quanto era? Porque é ele que pagava a luz e você que pagava a água. Vocês não usam a mesma luz, não usam a mesma água? Por que cada um tem que pagar uma conta, né? E aí, numa hora, Deus me livre, que a gente não deseja isso para ninguém, de dificuldade, mas a gente sabe que as dificuldades existem. E aí, como é que faz nessa hora? Aí vai correr para ver como é que vai fazer? Por que já não faz um caminho? Não vai plantando esse caminho? Não é uma coisa fácil. Não é fácil, mas vai ficar menos difícil. E é o que você falou. Oração. Ter a oração. E é em tudo, né? Na hora que você estava falando sobre isso, eu estava me lembrando da minha mãe, né? Que ela tem uma série de questões aí de doença e tal, e ela tem dor daqui, dor dali, e ela fica assim, ai, porque eu vou pedir para Nossa Senhora, peço tudo para Nossa Senhora, uma hora ela vai me atender. Eu falei, então, que hora que você vai tomar seus remédios? Também. Porque Nossa Senhora deve estar lá de cima falando assim, e minha filha, que hora que você vai tomar seus remedinhos? Porque daqui eu tô tentando interceder por você, mas e a sua parte você não vai fazer? E a mesma coisa em tudo, Tati. Eu não posso só falar assim, ai meu Deus, porque eu quero um emprego melhor, porque eu quero um emprego melhor, e ficar esperando esse emprego melhor cair do céu. Não mandar currículo, criatura. Não vai atrás. Faz uns networks, né? Uns contatos com os amigos, tem vergonha. Tem vergonha de falar, olha, eu tô na área, hein? Eu sou profissional assim, né? A gente tem que se mostrar. Eu tenho nós temos lá na comissão de festas da paróquia, o nosso festeiro, que ele fala uma coisa, que quem não é visto não é lembrado. As pessoas não vão olhar na sua cara e saber o que você faz. Se você está precisando de ajuda ou não. Vai atrás, corre. Porque, assim, nada cai do céu. Nada. Apesar das pessoas acharem, né, hoje, ver, ai, nossa, olha, você está com um carro novo. Eu trabalho muito, eu trabalho das 8 às 6, como todo mundo. Eu trabalho normal, né? Então, assim, nada na nossa vida veio fácil. Como eu disse, eu não dei dote, meu pai não deu dote. Eu e o Didi corremos atrás de tudo. E até hoje a gente continua correndo atrás de tudo. Né? A gente brinca que o Eric saiu da nossa folha de pagamento, né? Porque hoje ele tem as coisas dele, ele se vira, graças a Deus. Né? E é uma outra fase da nossa vida. É uma outra fase. Porque aí mudam os seus sonhos. E eu digo para as pessoas, não desvalorizem o curso de noivos. Eu falo isso para eles. Não deixem as pessoas desvalorizar os sonhos de vocês. Acreditem nos sonhos de vocês. Se vocês falam, um dia eu vou ter uma casa, corram atrás de ter a casa de vocês. Seja no quintal do parente, do pai, mas valorizem o que vocês têm. Deem valor. Se vocês não deem valor para o dinheiro de vocês, quem vai dar? Né? Um exemplo que eu dou muito bobo, bobo não, muito prático. Na época que teve racionamento de água, que as represas estavam aí, acho que uns 10 anos atrás, estava tendo racionamento de água, nós aqui na nossa casa, é um sobrado. E não é chuveiro, é ducha, é com aquecedor. Então, a água para esquentar, até porque os quartos são na parte de cima, demora. E na época, foi dica, né? Dando dica na televisão de colocar balde para, enquanto esquenta a água, aquela água cai dentro do balde. Nós colocamos balde de 8 litros dentro do box. Era essa água que estava literalmente indo para o ralo enquanto não esquentava. E nisso, a nossa conta, que eram 18 metros cúbicos, caiu para 10 metros cúbicos. Entre outras coisas que a gente providenciou na época, né? Desde então, o balde está lá. Independente de ter racionamento de água, o balde está lá, porque o meu dinheiro estava indo lá abaixo. Então, a gente tem que dar valor ao nosso dinheiro. A gente levanta cedo, como eu disse. Muitas pessoas pegam um ônibus apertado, pegam um trânsito, para você simplesmente não valorizar o seu dinheiro. Ai, como você está sendo muito materialista. Eu não estou falando de ser pegado com dinheiro no sentido de só pensar em dinheiro. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de você não rasgar. Ninguém rasga dinheiro, né? Se a gente não pega uma nota e não rasga, né? Por que a gente vai deixar, como eu dei o exemplo agora, de uma água para o ralo? Então, nas mínimas coisas,
tem coisa que a gente pode falar assim, ah, mas isso é tão mínimo. No global, esse mínimo faz muita diferença. É no mínimo que a gente faz o macro. Em tudo. Nas mínimas coisas. O exemplo da viúva. Ela deu pouco, o nada que ela tinha. É nesse pouco que a gente faz o muito. Lu, eu vou ler alguns comentários aqui antes da gente encerrar, mas eu quero sim dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Porque assim, a gente também quer bater um papo com vocês. Amei que todos aqui. A Aline falou assim, ó. Um dos conselhos que você deu no comecinho, do meu casamento, acho que é isso. É converse e se resolvam. Vocês são namorados que vão cada um pro seu lado. Quando tá namorando, cada um vai. Mas, quando tá dentro de casa, tem jeito. Eu lembro disso, Aline, agora eu lembrei que quando eu e o Elton casamos, a nossa casa, a gente não tinha, a gente morava num cômodo só. Porque o meu sogro deu uma parte pra gente construir, mas a gente não tinha dinheiro. Só que a gente foi ganhando as coisas do casamento. O Elton falou, cara, vamos casar. E o meu sogro falou, ó, fica aqui, depois vocês constroem lá. Porque aí um fulano começou a dar, eu dou salgado, eu dou bolo. A gente começou a ganhar as coisas. A gente falou, vamos casar. Então a gente morava num cômodo só. E a gente falava assim, a gente não pode nem brigar, porque não tem pra onde fugir. Não tem, ou seja, não tem mesmo. Depois que você casa, tem que se resolver. Quando namora, vai um pro lado, outro pro outro. Mas isso também não deixa, você tem que resolver sim. Mas assim, tem que buscar o equilíbrio, a conversa. Sempre quando a gente diz é a questão da conversa. Mas a Aline está dizendo que você ajudou muito nos conselhos. Ai, deixa eu ver se eu consigo. Silvia falando mais Ela alguma falando coisa? do meu casamento. Ela corrige aqui embaixo. Do meu Tá. casamento mesmo. O Elton colocou, melhor é, pois, estarem dois juntos do que estar um só, porque tem a vantagem da sua sociedade, e um cair e o outro sustentará. Exatamente, amor. A Aline, ela parte que a Aline fala do cofrinho, né? Que ajuda muito mesmo. Ó. E ela falou do exemplo aqui, acho que na hora que a gente estava falando aqui, de levar as crianças, né? Junto no mercado. Quase que eu saio aqui. A Ângela, incrível, meninas, obrigada. Antônio, tema muito bom e importante. Que bom que vocês gostaram. Eu falo para os meus afiliados que a gente já conversou muito com alguns deles, a gente já conversou sobre essa questão. O Antônio é um também, que a gente faz umas partilhas aí nessa questão de economia mesmo, né? E querendo ou não, eu digo, a gente acaba sendo, né, um exemplo mesmo, né? Independente de a gente dar palestra, falar sobre o assunto, do que os nossos afiliados vêm, né? Porque a gente acaba contando um pouco da nossa história para eles, e eles sabem da nossa luta, né? De como a gente construiu e foi construindo a nossa vida, né? O Eric, o ano passado, ele foi morar sozinho. Por questão de logística da faculdade, porque ele estava, como eu disse, ele estava em São Bernardo, estava, na época, também fazendo um estágio numa empresa em São Bernardo, ele tinha conseguido, e ficava muito mais fácil, né? Mais prático e tudo. Então, a gente teve que montar uma casa do zero, né? Do zero mesmo. O abridor de lata, eu falo que de abridor de lata é geladeira. E aí, meu filho, como eu acho que também, eu tenho a vantagem do Eric ter puxado muito a mim nessa questão. Ele é muito organizado também, muito metódico com algumas coisas. Então, na época, ele falou assim, mãe, quanto que a gente vai ter de verba para comprar as coisas para montar a casa, né? Filho, vai ser X valor. Aí a gente começou a ver as coisas e tal. A primeira coisa que me assustou muito foi o valor de geladeira. Não imaginava. Você fica... Não, geladeira não é uma coisa que você compra todo dia, né? Aí eu falei para ele assim, Eric, acho que não vai dar. Acho que esse valor que eu tinha estimado, acho que não vai dar. Porque a geladeira aqui já vai pegar uma boa parte. Ele falou, não, mãe. Você falou X valor, é X valor que nós vamos trabalhar. É dentro disso que nós vamos ficar. Não vamos fugir, não. E aí a gente ia nas lojas para olhar o modelo, né? Porque às vezes pela internet você não consegue ver exatamente o tamanho, o modelo, essas coisas. A gente ia na loja, depois ele ficava pela internet pesquisando valor e a gente conseguiu ficar dentro da previsão que eu tinha falado.
E ele foi planilhando. Então ele ia lembrando das coisas e ele fez mesmo, uma planilha. Olha, geladeira vai ser X valor, tal coisa vai ser tal valor, chuveiro vai ser isso, coisa vai ser aquilo. E ele foi fazendo e a gente ia comprando e ele ia dando baixo. Então ele fazia a planilha dele lá. E eu falo, façam no papel de pão, mas tenham controle do que vocês estão ganhando e do que vocês estão gastando. Porque assim, eu uso cartão, tá? Eu uso cartão. Só que eu gastei, quando minha fatura, eu pago. Simples assim. O dinheiro, como eu disse, não é meu. Eu peguei emprestado por 30 dias. Se eu pagar no dia, eu não tenho juros, não tenho nada, certo? Não vou ter encargos. Então, assim, eu sou desse tipo, tá? Se eu tenho desconto, beleza, eu pago à vista. Se eu não tenho, eu parcelo no cartão mesmo. Qual o problema que tem? Só que eu parcelei. Então, eu tenho que pagar. Eu não posso esquecer. As pessoas, eu fico vendo, isso é uma coisa muito comum no final de ano. Chega final de ano, né? Ah, o que você vai fazer com o seu 13º? Ou a pessoa vai pagar dívida, ou ela vai comprar presente. Aí, chega no começo do ano, vem as outras matérias assim. Começou o ano, tem que pagar IPVA, tem que pagar IPTU. E eu brinco, né? Que parece que é uma novidade. Que só naquele ano fica tendo aquilo. Porque as pessoas fazem como se não existisse. Se eu comprei um carro, eu sei que eu tenho que pagar IPVA do carro. Então, qual que é a surpresa? Por que eu não me preparo para aquilo? Né? Eu e o Eric, esses dias mesmo a gente estava conversando e fazendo uns projetos aí que ele está tendo, e ele falou assim, não, mãe, porque aí eu vou ter distribuição de lucro, e aí eu tenho o 13º, aí ele já falou assim, não, 13º não, 13º vai pagar o seguro do carro e IPVA. É isso, é sobre isso. Então ele já sabe que o 13º dele não é, por enquanto, não é para ele fazer uma viagem, não é para ele gastar com presente, é para pagar o seguro do carro, eu e PVA. Então, as pessoas não podem assumir isso como se fosse uma novidade. O IPTU sempre teve, IPVA sempre teve, material escolar do filho no começo do ano sempre teve. Todo ano. Então, por que a gente não se planeja para isso? Por que tem que acabar? Como se o mundo fosse acabar, né? Natal, chega Natal, o mundo vai acabar. Então, eu tenho que comprar presente para todo mundo, eu tenho que ter roupa nova. É legal, gente. Não é ruim ter roupa nova, óbvio. Mas vamos ter parcimônia com as coisas. Para que fazer como se tudo fosse acabar? Né? Ai, mas também é só guardar dinheiro? Não, não é só guardar dinheiro. É você ter controle daquilo. Né? A gente, por exemplo, a gente se dá de presente uma viagem. Nossa, aqui a gente se dá. As nossas férias é no final do ano. Então a gente, olha, então a gente não abre mão, a gente quer se planejar. E já teve um ano, aquele ano que eu falei que o Digi deixou de trabalhar para um cliente, em que a gente não ia fazer a viagem. A gente não ia, porque a gente não tinha condições de fazer. Aí acabou, teve uma situação, a gente conseguiu um desconto, o Eric ia até pagar mais. O Didi tá falando alguma coisa aqui, tá? A gente lê. O Eric pagava, porque a criança tem essa coisa, né? Até tal faixa etária paga X, não sei o quê. Como a gente já ia há um bom tempo, aí a gente conseguiu um desconto na época. Então, assim, vamos atrás, vamos fazer acontecer. Vamos ver aqui o comentário do Didio. Olha aí, Tati. Definir quais são as necessidades do casal ajuda na definição das prioridades, facilitando na abdicação das vontades, pois necessidades derivam do pensamento racional e das paixões. E vontade das paixões. Isso. E vontade das paixões. Realmente, definir quais são as necessidades do casal. Porque, às vezes, as minhas necessidades, a nossa casa, por exemplo, é totalmente diferente das necessidades que você tem. Então, realmente, é por isso que tudo é conversa, né? Tudo é questão de conversar. E eu acho que isso que o Didi falou entra assim, por exemplo, um exemplo aqui de casa. Eu tive uma criação completamente diferente do Wellington. Né? Então, a gente entra num conflito também nesse sentido. O Wellington, ele tem mais 5 irmãos. 5 irmãos? Mais 5. Então, assim, foi um pouco mais difícil, né? O pai dele trabalhava muito, muito, muito para conseguir sustentá-los. A mãe dele também. A mãe dele trabalhava de vez em quando como diarista.
tiveram uma infância muito difícil, de, assim, pra você ter uma ideia de comer pizza jovem, assim. Eles não comiam pizza quando eram pequenos porque eles não tinham condição. Eu não vim dessa situação. A minha, não, assim, a gente ia fazer compras, né? Só eu e a minha irmã, e a gente ia fazer compras, depois a gente ia pro Mac, depois fazer compras. Então, assim, era completamente diferente. Então, a minha realidade aqui dentro de casa, depois que a gente casou, né? Mais depois que eu parei de trabalhar fora. Uhum. Eu fui mandada embora, a nossa decisão foi que eu ficasse em casa. E eu lembro que uma vez uma amiga minha falou assim, Tati, mas você tem que pedir as coisas pro seu marido? Falei, eu fico com cartão de débito e eu sei o quanto a gente gasta nas coisas, eu sei até onde eu posso ir, né? Só que o meu pensamento, até hoje, é muito difícil nesse sentido. Porque às vezes eu quero um pouco mais e o Elton me freia. Às vezes eu passo um pouco do limite e peço desculpas para ele por isso. Porque ainda na minha cabeça tá aquilo que eu vivi. Por mais que você fale, nossa, mas é tantos anos de casado, mas é difícil porque ele tem uma visão melhor do que eu. Olha, vamos com calma, vamos por aqui, porque ele viveu isso, né? E ele sabe que eram umas coisas mais contadas, assim como você fala, né? Deu o exemplo da sua vida, né? Então, são duas pessoas né, completamente diferentes, com realidades muito diferentes. Então, assim, se a gente não sentar e conversar, dá briga, dá encrenca, né? Graças a Deus, a gente consegue hoje alinhar, mas no começo do casamento, por mais que eu trabalhava fora no começo, era um pouco mais difícil ainda. No sentido também da criação, como minha mãe via essa questão do dinheiro, como eu fui educada, né, nessa questão. Mas depois a gente vai se convertendo, a gente vai entendendo, a gente vai buscando, né, a gente vai até buscando, como eu falei, a referência dos santos e a gente já vai trabalhando isso dentro de nós, porque o matrimônio é isso, a gente também precisa melhorar um para o outro. Eu não julgar ele, eu preciso entender o que ele pensa, eu preciso qual é a visão dele, por que ele pensa assim, né? Porque às vezes a mulher fala assim, mas você não pode comprar esse tipo de coisa, não é questão de poder ou não. É necessário comprar naquele momento? Precisa disso agora? Ou é um capricho, ou é uma vaidade, ou eu quero me aparecer? É muita coisa que vem, às vezes até do emocional, né? Às vezes, sei lá, você quer ter algo ali porque você viu na televisão, porque hoje tudo muito isso também, né? Eu vejo na televisão e é intuitivo a pessoa que faz a propaganda é justamente para que você compre aquilo. Então, enfim, quando vê essa questão de ver realmente definir quais são as necessidades do casal, ajuda a ver realmente as prioridades, como o Didi falou. É muito claro aqui em casa que é o que a gente vive hoje. Tati, você falou essa questão de ver se aquilo realmente é necessário. Um exemplo que em algumas palestras eu já dei é de quando você vai em mercado ou shopping, aí tem aquelas promoções relâmpago, né? Televisão de não sei quantas polegadas, nananana. Aí você fala, eu vou comprar aquela TV, eu vou comprar a TV. Você precisa realmente comprar aquela TV ou você só quer comprar porque entrou na promoção, né? E as pessoas acabam comprando por impulso. Eu vou parcelar no cartão. Mas será que realmente você precisava comprar aquela TV? Você precisa ter 10 pares de sapato, né? É gostoso, é o que eu falo, é gostoso o cheirinho de roupa nova, é bom o cheirinho de sapato novo, de carro novo, de casa nova. É tudo muito bom. Mas a gente tem que avaliar se realmente precisa. Aqui em casa é o contrário, tá? Eu que sou a chata do rolê. O Didi, assim, eu tenho que ficar segurando ele. E sabe criança quando vai no mercado e fala, mãe, quero isso, mãe, quero aquilo. O Didi veio assim. Até por conta das dificuldades, eu acho, que ele teve quando ele era criança, diferente do Wellington, ele não se segura muito, não. O Didi, eu que tenho que ser a chata mesmo de ficar, amor, olha quanto é isso. Nossa, realmente a gente precisa disso? É muito engraçado, né? Porque eu falo, mas amor, você vai usar isso? Ele tem uma caixa de ferramenta enorme, desse tamanho assim. Enorme. Ó, não tá dando nem pra vocês verem. Enorme. Aí, às vezes, ele abre a caixa de ferramenta, aí ele fala, nossa, eu tenho isso aqui dentro da caixa, porque ele nem lembra que tinha lá dentro da caixa, que ele comprou, guardou, e eu brigo com ele às vezes por isso, com esse tipo de coisa. Ainda hoje eu tenho que brigar, porque realmente, se precisar pra comprar isso daí. Que eu achei que um dia eu precisava usar. Teve uma vez que ele comprou um macaco, macaco de levantar carro. É isso. Fala pra mim, pra que uma pessoa quer um macaco hidráulico?
Ele comprou. Ai, mas um dia eu posso precisar. Não, não, você não vai precisar. Se você precisar levantar um carro, você vai levar no mecânico. Assim, pergunta quanto tempo ficou esse macaco emperrando. O negócio era enorme, pesado. Nem lembro o que ele fez depois do macaco. É isso que você falou. Ai, uma querida amiga minha entrou agora. Van, minha linda. A Vanessa, uma amiga querida que eu conheci no Pilates. Saudade de você, meu amor. Depois você. A live vai ficar gravada, depois você pega pra ver tudo. Isso. A Ângela Já colocou aqui. assim, né? Ó, Já dizia o Padre Léo, nós nunca teremos dinheiro para comprarmos aquilo que o mundo diz que precisamos para ser felizes. simples assim. Padre Léo sabe demais, né? Sempre vai precisar de mais. Sempre vai Você sempre tem alguma sempre vai coisa. querer mais. Você nunca vai estar satisfeito. Você sempre vai querer mais. Sempre. Sempre. E se a gente não se controlar, a gente vai nessa vibe, né? Eu sou muito pé no chão, Tati. Como eu disse antes, né? A profissão do Didi. Então, assim, eu tenho. Se eu ganhar essa causa, eu vou receber tanto. Aí ele vem, às vezes ele vem e a gente trabalha junto, né? Aí às Tô me vezes ele vem todo feliz. Oh, identificando tanto, Didi, tô identificando muito com você. Sim, acho que o Einstein está escutando e falou assim, meu Deus do céu, é todo... assim, igualzinho ele, mas irmãs gêmeas, assim. Aí ele chegou todo feliz, ai, porque eu ganhei tal causa, vai tratar o valor. Ele já percebe minha carinha, assim, né? Então, assim, eu não vou fazer isso do que eu não tenho ainda, né? É contar o que eu tenho, né? No dia, eu tinha meu carro há 12 anos. E há 2 anos, pelo menos, por baixo, assim, que ele queria que eu trocasse meu carro. Não porque meu carro estava velho nem nada, meu carro era super conservado, mas ele queria que eu trocasse por um mais moderno, por conta, economia de combustível, uma série de coisas, né? O Eric também, ele é engenheiro mecânico, então tem aquela coisa também, né? Mãe, troca, tem, não sei o que, não sei o que. Ficava os dois, ó, no meu ouvido. Ficava os dois. E eu segurando. Por quê? Na minha cabeça, o Eric ainda estava na faculdade. Eu não podia me dar o luxo de gastar um dinheiro e, de repente, acontecer uma dor de barriga e eu não ter dinheiro ainda para pagar a faculdade dele, sabe assim? Então eu ficava segurando, ficava segurando, ficava segurando. Aí, como eu disse, como agora o Eric saiu da nossa folha de pagamento, aí eu respirei. Mas... Então, assim, eu sou desse jeito. Eu não consigo, Tati. Eu não consigo. Eu posso saber que eu posso comprar alguma coisa, mas eu ainda fico meio pé atrás, sabe? É o meu jeito, assim. Eu brinco que o Facebook, né? Antigamente a gente postava muita coisa no feed mesmo, né? De Facebook. Hoje é muito stories e tal. E aí, quando vem aquelas memórias de Facebook, eu falo, nossa, ainda tem essa roupa. Eu tenho essa roupa há tanto tempo. E assim, que eu sou daquelas que eu não gosto de ficar andando em shopping, pra ficar gastando. Eu acho que eu tenho essa vantagem, porque eu não sou uma pessoa muito consumista mesmo. É de mim, eu não sou uma pessoa assim que, eu preciso comprar isso. Saiu uma roupa nova, tá na moda. Eu não sou de moda, sabe assim? Não me importa. Então, eu acho que eu tenho essa vantagem. Eu acabo tendo essa vantagem. Eu acho que isso vem por conta da minha infância, porque eu lembro que a minha tia, eu tinha um casal de tios que moravam em Campinas, que eram de pastoral, de igreja, e eles moravam num bairro que tinha bazar, tinha um monte de coisa. E a minha prima era um pouco mais velha do que eu, e ela ganhava muita roupa lá. Minha tia comprava muita roupa em bazar. Quando não servia mais para minha prima, ela trazia pra gente. Então, era isso. As minhas roupas novas não eram roupas novas, eram roupas já usadas. Então, a minha festa era essa. Então, na nossa época, a minha mãe pegava a gente uma vez por ano, pegava aquela Teodora Sampaio, né? Em Uhum. Pinheiros. Chinés, lá embaixo e tal. O Didio também era. A nossa alegria era essa. Quando chegava, final do ano, a minha mãe ia fazer crediário. Acho que as pessoas hoje, os mais novinhos aí... Não sabe? A Sofia, ela ó, a Sofia também tá. Os mais novinhos não sabem nem o que é a palavra crediário. Procurem no Google, crianças. Crediário era o antigo cartão de crédito que a gente fazia direto com a loja, tá? Então era isso. Você ia na loja, fazia um carnezinho, era o crediário, para comprar roupa pra gente. Nas lojas Scala, na Mesbla. A Mesbla já era mais um luxozinho. Assim.
era mais Scaldi, essas coisas, para comprar uma boneca. Enquanto as crianças tinham Barbie, eu tinha Suzy. Eu tinha uma Suzy, que era comprada no Natal por crediário. Então, eu acho que a minha realidade me fez ser essa pessoa, sabe? Por mais que eu ainda tenha até condições de ter alguma coisa, eu ainda me seguro. Eu me seguro. Mas é o meu jeito mesmo. Mas eu não Por me isso que a Ângela falou assim, que Deus multiplique os teus pensamentos em nós, Lu. Amém, O Ângela. que é? Eu não entendi aqui. Como é Ela que foi? colocou que Deus multiplique esses teus pensamentos em nós, Lu, que a gente possa pensar que nem você. Ah, ela tá falando que ainda tem crediário aí, ó. Tem crediário ainda, gente. Ah, não tem crediário. Cas Bahia, Nossa, né? faz Eu muito brinco. tempo que eu não vejo falar de crediário, viu? Faz Eu não sabia que ainda tinha, não. também. Achei que era tudo no Brasil hoje em dia. Ela já está dando informações para nós, porque eu também não sabia. É, exatamente. Aqui também tem roupa nova, era só no Natal. Aí, ó. Era Essa é a só irmã no do El, ó. A Deza assim, minha irmã do Wellington, Andresa. É A uma Andresa realidade, porque você tem de 5 irmãos, né? E era uma roupa nova. Provavelmente era uma camiseta, uma sainha para as meninas, ou um vestidinho para as meninas. Era assim. Hoje em dia, não. A gente sai. Uma coisa que hoje em dia faz muitas pessoas também serem consumistas. Uma filha aí de paróquia me disse isso uma vez, que ela mudou, até por conversas comigo, ela se aconselhou comigo bastante antes de casar, por bater papo mesmo, né? São filhos que eu te falei que eu tenho, então às vezes a gente toca baixa uns papos, né? E ela falou que algumas coisas ela teve que mudar, porque era assim, tem um aniversário para ir. Ah, mas eu já fui com essa roupa, não vou repetir roupa. Eu não vou repetir roupa. Gente, nós não somos influencers, não. Nós somos gente que rala muito para ter as coisas. Então, assim, a cada aniversário, a cada evento, você tem que ir. Gente, não precisa disso. Natal, para que essa coisa de ficar todo mundo trocando presente. Faz um amigo secreto da família. Para quem ficar dando presente um para cada um. Faz amigo secreto, é mó legal. Todo mundo ganha, tá tudo certo. Não precisa ficar nessa coisa de, né, de ter que dar presente. Eu acho nós brasileiros, nós latinos, a gente tem essa coisa mais quente de... Nós somos muito afetuosos, na realidade, né? Só que se a gente pode, ok. Mas a gente não precisa fazer o a mais só para mostrar para o outro. A gente não precisa fazer isso para o outro. A gente tem que fazer para a gente. Eu não preciso colocar uma roupa nova, porque eu vou repetir, porque eu já estive com essa roupa no aniversário. E aí você vai comprar, fazer um gasto desnecessário só para você não repetir uma roupa e depois passou no cartão e aí depois não vai ter como pagar. Não tem necessidade disso. Mesma coisa presente, como eu falei antes. Aí vai, no final do ano, compra presente para todo mundo, chega janeiro, não tem o dinheiro para pagar o bendito do IPTU. Não tem o dinheiro para comprar o material das crianças. A gente tem que pensar no amanhã. A gente tem que se planejar. A gente tem que sonhar, como eu já disse, a gente tem que sonhar. A gente tem que sonhar e batalhar por esse sonho. Oração. Sempre. É isso, Lu, vamos encerrar, porque, meu Vamos. Deus, Vou ficar eu até não meia-noite queria conversando. não, eu não queria não, mas Ai, que delícia, né? Como é bom bater papo, né? A gente aprende tanto. eu gostei também, gostei muito. Se o Elton estivesse aqui, ia falar, para de falar, a live já tem 1h30. Brincadeira, amor, você tá escutando, eu te amo. Deus te abençoe no seu trabalho. É brincadeira. Mas é porque às vezes ele fala que eu falo muito. Às vezes a gente tá lá na hora, ele fala, tá passando tempo. Nesse último agora, acho que era o Miguel e a Fernanda que estavam apresentando. O Miguel já levantou a plaquinha ali. Eu falei, tá bom, já vou terminar, calma. Tá, Gente, legal, eu né? quero só A gente se agradecer. conheceu aonde? A gente se conheceu aonde? Nas caminhadas da igreja, né? Como é bom, né? Como é bom ter amigo de caminhada. E sabe, Né? aproveitando que você está falando disso, Uhum. como é bom as pessoas, por exemplo, você e o Didio, que já tem muitos anos de casados, né? Referência para os outros, porque não só porque vocês estão no encontro de noivos, mas porque vocês são paroquianos. Então, assim, não é só estar ali na frente, todo mundo vê a vivência de vocês. Então, vocês vão à missa, vocês são ativos. Isso é muito importante Uhum. para Uhum. quem é casal, quem está casando agora.
Hoje eu fui na missa das 11 e eu vi um casal que estava no último encontro de noivos. Não sei se eles já casaram ou não, mas eles estavam na missa. Eu falei, nossa, que legal, né? Porque assim, eles veem a gente e não é só como referência, não, mas porque a gente convive junto. Então, convive, conversa, desabafa, reza junto. É, Cara, isso é muito legal. Isso é e muito legal. eu lembro que a primeira vez que você veio dar curso de noivos pra gente, você ainda não era da paróquia, né? Não. Aí, depois, quando você começou a vir e ser paroquiano, eu falava pra gente, olha aquele casal que a gente ia buscar lá no Mídia Santana, agora eles estão vindo aqui. Ai, nossa, como é bom, né? E Padre Jean, ele, quando teve essa questão do curso de noivos, da gente implantar, né, na paróquia, ele falava, né, a gente tem que trazer pessoas que são rostos da nossa paróquia. O Padre Jean é muito preocupado com isso, né? Porque você é um testemunho, né? Você tá lá. É o que você acabou de dizer, né? Eu não vou lá só para dar uma palestra, né? Eu estou lá. Então, quando eles se sentem à vontade, se eles querem conversar comigo, a gente bate papo mesmo, né? A Ângela, fofa, tá dizendo aqui que eu sou uma mãezona em todos os sentidos. Outro dia mesmo eu estava dando receita aí de culinária aí para as meninas de uma feijoada econômica aí, que você vai, né? Tá, que A legal. Ângela fez, gostou. A Ângela fez e gostou. Fez no Dia Depois dos eu Pais. quero. Depois te falo. Você vai adorar. Muito bom. Aprendi quando eu tava grávida, olha só. Antiga. E eu sou daquelas, viu? Eu falei no curso de noivos. Sexta-feira mesmo. Mussarela tava baratinha aqui. Baratinha, né? Tava R$29,90 a mussarela aqui no Beralta, daqui do Campo Limpo. Lá fui eu, né? Fazer meu estoquezinho, congelo. Então, é assim, né? Eu aprendi algumas dicas mesmo de economia, assim, não é controle alimentar, tem um nome Pode certo. guardar, não esqueci também o nome, mas Não que eu faça o cardápio, né? Mas algumas dicas que você vai pegando daqui ou ali, você vai facilitando a sua vida, né? Ontem mesmo eu fiz um nhoque aqui rapidinho. Aí o molho que eu fiz, eu já fiz a mais, guardei, vou congelar esse molho para depois aplicar em alguma outra coisa. Então eu não gastei o gás só para aquilo. Então eu já aproveitei e fiz a mais, sabe? Nessas coisas a gente ganha tempo e ganha dinheiro. São detalhes, eu falo para as meninas no curso de noivas, né? São detalhes que você vai pegando no dia a dia e você vai fazendo economia. Economia para tudo. Economia do lar é para tudo. E a gente tem que saber, Tati, que a gente tem que colocar na previsão dos nossos gastos até aquele farmácia, por exemplo. Você pode não comprar um remédio assim mesmo, mas no mês que vem você vai. Pode ser que você precise de um gasto. Meu filho tá falando, que tava ótimo o nhoque que eu fiz. Que a gente foi no casamento ontem e a Jéssica, esposa do Antônio, maravilhosa, você conhece, não é revendedora que fala, né? Tem um nome certo pra falar, mas vou falar revendedora. Mary Kay, né? E ela é maquiadora, fez a minha maquiagem ontem, e aí ela veio me maquiar e eles vieram servir um almocinho pra eles, fiz um nhoque aqui. O Antônio tá falando que tava muito bom. É de mãe, né, Antônio? Então, comida de mãe Nossa, não tem erro, né? Não tem erro. consultora. O Antônio corrigindo a gente. Consultora que Consultora. tá, não é revendedora, tá? É consultora. Pronto, o nome certo é consultora. E. Até perdi o que eu tava falando. Tá. E aí eu tava falando dessa questão, né? Da gente ter esses detalhes no dia a dia pra gente economizar tempo, né? Independente de trabalhar fora ou não, você, Tati, que tá em casa, você não precisa ficar horas na cozinha. Organização alimentar que fala. Você não precisa ficar horas na cozinha. Você pode utilizar seu tempo para você ter mais tempo para curtir seus filhos, para fazer seus estudos bíblicos, né? Para fazer suas leituras, em tudo. A gente já vê que a gente acaba economizando em várias coisas, em tempo e em dinheiro. E isso a gente vai adquirindo com o tempo. Quando eu me casei, sabe onde eu ia fazer compra? Lá no Essa da Marginal. Mercado de Rico, lá no Morumbi. Ai, que tonta. Pra que eu ia fazer isso, gente? Eu vou nos mercadinhos aqui. Com essa história de eu ser da comissão de festas, uma dica que eu dou, com essa história de eu ser da comissão de festas, por conta da festa junina, eu fui pegando o WhatsApp de vários mercados, aí Caçula, Beira Alta, um monte de mercadinho, Açaí, um monte. E eles mandam os folhetos pelo WhatsApp, né? Manda os folhetos, manda oferta. Então, cadastra-se nesses WhatsApps aí.
Eles mandam e vocês já ficam sabendo. É óbvio que você não vai sair correndo para comprar uma coisa que está em oferta. Mas você sabe aonde você vai comprar mais barato e tal, entendeu? Então, assim, aproveitem as ofertas. Não precisa estar fazendo estoque de um monte de coisa. Meu marido é um. Se por ele fazia estoque de tudo. Eu falo, amor, não precisa. A gente não vai consumir 10 quilos de arroz no mês. Vamos comprar os 5 que é o suficiente. Estou dando esse exemplo, né? Então, assim, nesse tipo de coisa a gente também vai economizando, né? Você saber o quanto você consome dentro da sua casa para você efetivamente gastar. Para você saber quanto você gasta no mercado, quanto você gasta com o combustível do seu carro, o quanto você gasta com a farmácia. Ah, esse mês eu não precisei gastar com a farmácia. Guarde dinheiro da farmácia. Faz uma poupancinha. Eu não precisei, guardo. São nesses detalhes que a gente vai fazendo aí uma poupancinha. É verdade. Lu, quero te agradecer imensamente. Obrigada. Agora a gente termina. Vamos terminar. Agora a gente termina. Compartilha essa live, a gente vai ficar salva no perfil. Ei, compartilha essa live aí, manda para todo mundo. Pega o link, manda no WhatsApp, porque a gente falou de muita coisa. Teria muito mais coisa para falar, mas a gente com certeza volta com você de novo depois. Legal, tá. Se quiser, a gente volta sim. Sessão Dicas da Providência. Meu amor sempre tem umas frases assim. Tchau, tchau. Se alguém quiser chamar no direct aí para perguntar alguma coisa, tá? Fica à vontade, tá bom, gente? Vou colocar na descrição do vídeo, eu vou colocar o seu @, tá, Lu? E aí, as pessoas te mandem mensagem, quiser partilhar, a Lu tá com certeza aí, ó, acessível para todo mundo. Não fiz curso de nada, não sou esses influencers, não sou influencer, não tem. Tô falando do que eu vivo. Eu costumo dizer no curso de noivos que eu gosto de falar sobre isso porque eu vivo. É muito gostoso a gente falar do que a gente vive, né? Vai pro YouTube. Não creio que esse vídeo vai pro YouTube. A gente também tem um canal no YouTube, então também vai pro YouTube. Mais caro, hein, Tati? Aí vai ficar mais caro o meu cachê. E agora já foi. Vou ter o seu rostinho aqui. Aí a gente fala assim, tem as pessoas que acreditam, né? Que vai falar, ela cobrou. Não, gente, esse negócio é cobrado. Não. Pelo amor de Deus. Né? Eu dou um abraço na mão, tá tudo certo. A gente, a oração um pelo outro, que tá tudo certo. Né? Gente, Deus abençoe vocês. Obrigada por todos que participaram da live. Aí, meus filhos, minhas amigas, não esperava. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada de coração. E obrigada. Que Deus abençoe, Didi. Obrigada pela sua também, né? Sua companhia aqui, pelo seu comentário aqui. E Didi, eu super identifiquei com você. Preciso melhorar aí, super me identifico. Mas assim, pelo menos eu sei que eu não estou sozinha aqui nesse barco. Preciso mudar meu pensamento, estou mudando, né? Mas pelo menos não estou sozinha, me identifico com você. Ai, Deus abençoe todo mundo. Tati, mais uma vez, super obrigada pelo convite, viu? Obrigada a você, o Hélio, a família Edicida. Me fala, eu não peguei ainda, por que do nome? Significa Casa da Misericórdia. Então, quando a gente criou esse nome, quando a gente pensou nesse nome, era justamente para abraçar a realidade da família. Como assim, vem aqui, que aqui você encontra o conteúdo, né? Aqui você encontra o Pai das Misericórdias, né? Aquele que te acolhe. Né? Então, é a Casa da Misericórdia. Isso que significa Bethsaida. Que lindo, parabéns. Obrigada. A Ângela, Deus abençoe, meninas, foi ótimo. Foi maravilhoso. A gente já sabia que ia ser, né? Mas foi maravilhoso. Obrigada. Gente, então vai ficar no perfil e vocês compartilhem, tá bom? Deus abençoe, boa noite, viu? Tchau, Lu. Boa noite.